Olá, o meu nome é Alexandre, tenho 48 anos, sou caminhoneiro aqui no Maranhão. Tudo começa quando eu fui levar uma carrada de soja lá no interior de Batavo, fica no Maranhão mesmo. Mais ou menos uns 400 km eu iria ter que rodar, mas isso não era problema para mim, pois com mais de 30 anos de profissão, daria para dar um livro, as coisas que eu vi e já ouvi falar. Já ouvi falar de fantasma, até lobisomem, mas eu mesmo não tinha visto nada. Até que chegou a minha vez de ver o terrível lobisomem. Eu estava em casa descansando de uma grande viagem que eu tinha feito. Como eu puxava a soja, então dificilmente eu demorava muito em casa. Quando o patrão da empresa que eu trabalhava ligou para mim deixar uma carrada de soja em uma fazenda, no distrito de Batavo. Então passou o endereço para mim e tudo certinho. Eu teria que descarregar na segunda-feira. Mas o patrão já foi logo falando: Olha, Alexandre, lá é meio complicado para descarregar. E caso, se eles não descarregar na segunda-feira, terça-feira eles irão descarregar o seu caminhão. Eu disse: tudo bem. Então, peguei a nota fiscal, cheguei em casa, tomei um banho, me despedi da família, dei um abraço no meu pai, dei um beijo na minha esposa e na minha filha. Como a minha mãe já tinha morrido, eu peguei o caminhão e fui para a viagem, com uma saudade imensa de ficar em casa. Mas é isso, quando a gente é caminhoneiro, a gente não tem tempo assim para ficar em casa, mesmo que a vontade seja de ficar. A gente tem que fazer o que a gente ama. E lá vai eu, rumo a Batavo. A estrada era até boa. Tinha uma parte ruim, outra parte boa. E assim, a gente ia levando a viagem. Eu mal contava as horas para chegar lá. Eu saí de casa, era umas 4 horas da tarde. Então, provavelmente, só iria estar lá na fazenda na sexta-feira, umas 4 da manhã, que eu iria ter por essa meta aí. Nas viagens você sempre arruma companheiro. Em um posto de gasolina que eu parei para abastecer o caminhão, tinha um companheiro que também ia para lá, para essa mesma fazenda. E ele perguntou para mim para onde eu iria, se eu estava carregado. Eu falei que iria carregar em uma fazenda. Estava até levando a nota fiscal. Ele falou que também iria para lá. Eu disse: que coincidência, pois eu estou indo para Batavo também. Mas, se eu soubesse a história que me esperava e que eu teria para contar, eu não teria ido nessa viagem. Como parceiro, a viagem ficou bem mais curta e mais divertida. A gente passava, se cumprimentava com sinal de luz, dava aquelas buzinadas e ia-se embora, até chegar ao destino. Foi por volta de umas 3:30 para 4 horas da manhã da sexta-feira. Então nós iríamos ficar sábado, domingo, até que enfim na segunda iria descarregar e carregar o caminhão. Eu estava levando um pouco de soja para deixar na fazenda, pois eu iria descarregar lá e carregar lá para ir para outra cidade, perto de Batavo. E o dono da fazenda veio nos receber com a maior alegria do mundo e disse: Olha, infelizmente só vai descarregar na terça-feira. Houve um probleminha aqui, apareceu um bicho por aqui e deu alguns estragos aqui. Eu falei: um bicho? Mas que bicho é esse? Para atrapalhar a nossa carga, para descarregar aqui. Ele falou: se eu falar, vocês não vão acreditar. Vão chamar eu de mentiroso. Eu disse: não, pode falar, pois eu não sou de rir do problema dos outros, e muito menos de debochar de alguma coisa. Então ele falou:
Meu amigo, você acredita em lobisomens? Eu falei: acredito, mas eu nunca vi um. Então, meu amigo, o que apareceu aqui era semelhante a um. Uma coisa mais feia do mundo que você possa ver nesse mundo. Então ele se virou e disse: fiquem à vontade, mas eu peço, se for dormir no caminhão, durmam na cabine e não durmam na rede de baixo, pois com esse bicho aparecendo aqui, pode acontecer alguma coisa com vocês e simplesmente vocês podem passar apuros aqui fora. Eu disse: tudo bem. Ele falou: mas se vocês preferirem, tem uma casinha ali, que sempre quando uma pessoa vem de viagem, elas ficam lá. Eu disse: tá bom. Aquele dia passou rápido e a noite chegou. Na noite lá era bem fria, mas a gente fazia uma fogueira e fazia nossas comidas no tipo num fogão improvisado do caminhão, pois caminhoneiro é assim, e para onde vai, leva a sua cozinha improvisada. Então, as horas foram passando e eu ouvi tipo um uivo, mas só que distantes. Mas eu disse: será que tem coiotes por aqui? E o meu parceiro que estava encostado falou: coiotes? Isso aí é lobisomem. Escuta bem o uivo disso daí. Quando passou um tempo, deu um uivo mais alto, mas só que dessa vez parecia estar mais bem perto do que nunca. Então nós comemos mais rápido que pudéssemos e entramos para a cabine, mas nós iríamos deixar o fogo aceso para iluminar tudo ao redor, pois com esse bicho não se brinca, pois o que falam de lobisomem, o bicho é traiçoeiro. E as horas se passou e eu acabei pegando no sono. Não sei que hora era, mas eu acho que era por volta de umas 2 da manhã para 2h50, quando eu acordei com pisadas e alguma coisa batendo na lateral do caminhão. Era uma coisa tipo pesada mesmo, aquelas pisadas meio pesada, como se fosse algo muito grande que estivesse andando ao redor dos nossos caminhões. Mas com certeza era algo muito pesado, pois para balançar minha carreta, ela estava carregada de soja e conseguir balançar era uma coisa sobrenatural. Então eu afastei a cortina só para me ver o que estava do lado de fora. E sinceramente, o que eu vi, demorei a acreditar que os meus olhos estavam vendo aquilo. A alguns metros à frente, eu estava vendo uma criatura toda peluda, com braços longos, joelhos quebrados, dobrados para trás, garras grandes, orelhas pontudas e dentes que mal cabiam na boca. Aquilo parecia um homem, mas com mistura de lobo e cachorro, tudo junto, e andava de um lado para o outro. Eu estava tremendo de medo, pois nunca tinha visto aquilo na minha frente, e com certeza aquele era um lobisomem. Eu não sei como estava o meu parceiro na cabine do caminhão dele, se ele estava vendo o mesmo que eu estava vendo, ou se ele estava dormindo, mas não tinha como dormir, pois os barulhos que a coisa fazia era muito alto. Foi então que eu vi os faróis do caminhão do meu parceiro acender. Quando acendeu que deu luz alta, aquilo saiu correndo em disparada em uma velocidade tão grande para dentro de um canavial que tinha logo à frente, que eu fiquei abismado. Uma velocidade que os meus olhos não acompanharam. E ficamos ali, acordado a noite inteira. Eu não preguei mais o olho, o restante da noite que sobrou. E quando o dono da fazenda chegou de manhã, nós fomos logo contando o que vimos. E ele falou: droga,
Droga, ele apareceu de novo. O estranho que ele passou lá no galinheiro e matou umas 4 galinhas e foi embora, deixando sangue e penas para tudo que é lado. Eu falei, adianta aí o nosso lado para descarregar os caminhões logo, pois eu não fico aqui mais nenhuma noite nesse lugar sinistro e macabro. Então, por volta de umas 10 horas da manhã do sábado, os nossos caminhões estavam descarregados e pronto para carregar de novo. Então, carreguemos os nossos caminhões e fomos para a próxima viagem. E daquela viagem eu fui para casa, mas eu fui com uma experiência macabra. Eu nunca pensei que em mais de 30 anos de caminhoneiro eu iria ver um lobisomem na minha frente, pois é coisa feia mesmo. Não desejo a ninguém essa experiência sobrenatural, pois são poucos que vê e sobrevive para contar a história. Eu estava dentro da cabine do caminhão e mesmo assim estava com medo. Imagina essas pessoas que dão de cara com o lobisomem, pois são poucos que vivem para contar a história. Eu cheguei em casa com a maior experiência da minha vida, pois é isso, quem vê um bicho desses fica meses traumatizado, pois até hoje quando eu fecho os olhos eu vejo aquela criatura sinistra. O meu parceiro, eu não vi mais ele, mas com certeza deve ter ficado do mesmo jeito que nem eu, ou pior do que eu, pois é isso que a fera da lua cheia deixa, medo e traumas. Mas eu vi um lobisomem. Eu sou o caminhoneiro que deu de cara com o lobisomem de Batavo. Boa noite.